A gente não tem vaga para esse perfil, disse a mulher atrás do balcão, os olhos já fixos na tela do computador, evitando olhar de novo para o papel que acabara de ler. Ele pegou o currículo de volta, dobrado ao meio, e enfiou no bolso interno do casaco surrado. Era a 13ª recusa da semana. Do lado de fora, encostou na parede do prédio, puxou o ar com força e sentiu o mesmo aperto no peito de sempre. Não raiva, já nem cabia mais raiva ali. Só cansaço. 5 anos. Era isso que aquele pedaço de papel representava assim que alguém chegava na linha antecedentes. 5 anos que ele não tinha cometido nenhum crime, mas que ninguém, além dele mesmo, parecia disposto a acreditar nisso. Quantas vezes é preciso provar a mesma inocência antes que alguém finalmente escute? Quanto tempo depois da soltura uma pessoa ainda carrega a cadeia junto do corpo? O que acontece quando a única pessoa que sabe a verdade nunca teve coragem de dizer? E o que ele vai fazer quando essa pessoa finalmente aparecer na sua frente? O homem parado naquela calçada se chamava Vinícius, tinha 33 anos e, até 2 anos antes, era apenas um número numa cela superlotada, pagando por um roubo de carga que nunca tocara com as próprias mãos. Ele havia trabalhado como conferente num galpão de logística, um emprego simples, honesto, dos poucos que aceitava pagar em dia sem enrolação. Foi lá que conheceu Rogério, o supervisor do turno da noite, um homem de sorriso fácil e conversa envolvente, sempre disposto a cobrir qualquer deslize dos funcionários mais novos. Na noite em que um caminhão inteiro de eletrônicos desapareceu do pátio, foi o nome de Vinícius que apareceu no registro de saída forjado. Vinícius, que estava de folga naquele dia, mas não tinha testemunhas fortes, não tinha dinheiro para um bom advogado e não tinha, principalmente, ninguém disposto a contradizer a palavra de um supervisor respeitado havia anos na empresa. A condenação veio rápida. 5 anos por associação e participação em furto qualificado. Ele teve alguma chance real de se defender naquela época, ou o sistema já tinha decidido contra ele desde o começo? Comenta chance ou sem chance. Vinícius cumpriu a pena inteira sem um único registro de má conduta. Estudou na cadeia o suficiente para terminar o ensino médio que havia abandonado ainda adolescente. Trabalhou na oficina de marcenaria do presídio, aprendendo um ofício que jurava usar para recomeçar assim que saísse. Mas recomeçar, ele descobriu rápido, era mais difícil do que cumprir a pena. Toda entrevista de emprego terminava do mesmo jeito. Um sorriso educado, uma promessa de retorno que nunca vinha, ou nos casos mais diretos, uma recusa na cara assim que a ficha criminal aparecia na tela. Ele se mudou para um quarto pequeno na periferia, dividido com o primo Anderson, o único parente que continuara visitando-o durante todo o tempo de prisão. Vivia de bicos, carregando móveis, consertando portas, pequenos trabalhos de marcenaria informal, sempre em dinheiro, sempre sem contrato, sempre sem a estabilidade que precisava para reconstruir qualquer coisa. Foi Anderson quem, numa tarde de sábado, chegou em casa com uma notícia que mudaria tudo. Vini, você não vai acreditar, disse ele, sem fôlego. A empresa de logística onde você trabalhava está contratando gente para a reforma do galpão. Terceirizada, pagamento bom, e não pedem antecedentes porque é serviço temporário de obra. Vinícius hesitou. Voltar para perto daquele lugar significava reabrir uma ferida que ele passara 2 anos tentando fechar. E quem está coordenando a reforma? Perguntou, já desconfiando da resposta. Anderson checou o celular de novo. Aqui diz, Rogério Almeida. Ele virou o gerente-geral da unidade. Vinícius sentiu o estômago revirar. O mesmo homem cuja palavra o havia mandado para a cadeia agora comandava, sem saber, o único trabalho decente que havia aparecido em meses. Vinícius passou a noite em claro, pesando os 2 lados da decisão. Aceitar significava trabalhar sob as ordens do homem que o havia destruído. Recusar significava continuar sem renda fixa, sem contrato, sem qualquer chance real de sair do ciclo em que vivia havia 2 anos. No fim, decidiu aceitar, não pelo emprego em si, mas pela oportunidade de, finalmente, ficar perto o suficiente de Rogério para tentar entender o que realmente havia acontecido naquela noite. No primeiro dia de trabalho, cruzou o pátio do galpão sem revelar o próprio nome completo ao encarregado da obra, apenas Vinícius, contratado pela terceirizada. Ninguém, além dele, sabia que havia trabalhado ali antes. Rogério, ocupado demais gerenciando a reforma, nem sequer reparou no rosto do novo operário entre tantos outros. Durante semanas, Vinícius trabalhou em silêncio, observando rotinas, ouvindo conversas de corredor, até que um comentário solto de um funcionário antigo, que ainda se lembrava do caso, revelou a pista que faltava.
Aquele roubo dos eletrônicos, ano passado, foi o Rogério que armou tudo, disse o homem, baixinho, para outro colega, sem perceber que Vinícius ouvia por perto. Ele tinha dívida de jogo, vendeu a carga para um receptador. Só que botaram a culpa num pobre coitado que nem trabalhava naquele turno. Vinícius sentiu o corpo inteiro tremer. Não era só suspeita. Havia, finalmente, alguém disposto a confirmar em voz alta o que ele sempre soubera. Quem merece mais crédito nessa história? Vinícius por nunca desistir da verdade, ou o funcionário que finalmente teve coragem de falar? Comenta o nome. Vinícius procurou o funcionário depois do expediente, longe de câmeras e ouvidos, e pediu, com calma, que ele contasse tudo o que sabia. O homem, temendo perder o próprio emprego, hesitou por dias, até que Vinícius revelou, finalmente, quem realmente era. Eu fui condenado por isso, disse ele, a voz firme apesar do peso das palavras. Passei 5 anos preso por um crime que o Rogério cometeu. Eu não tô atrás de vingança. Só quero a verdade registrada de um jeito que ninguém possa mais negar. O funcionário, abalado, aceitou gravar um depoimento informal, contando o que sabia sobre o esquema, incluindo o nome do receptador que havia comprado a carga na época, informação que nunca chegara à investigação original, arquivada às pressas por falta de provas mais sólidas. Com o depoimento em mãos, Vinícius procurou a Defensoria Pública, que já vinha, havia meses, revisando casos antigos de condenação por associação sem provas diretas. O novo testemunho, somado a inconsistências no registro de saída forjado que nunca haviam sido totalmente esclarecidas, foi suficiente para reabrir oficialmente o processo. Rogério, ao ser notificado da reabertura da investigação, tentou negar tudo, mas o receptador, já preso por outro crime, confirmou o esquema em troca de redução de pena, entregando detalhes que fechavam completamente a história. 6 meses depois, a sentença de Vinícius foi anulada. Rogério foi condenado por furto qualificado, formação de esquema fraudulento e, por fim, por perjúrio ao testemunho original que havia incriminado um inocente. No dia em que saiu do fórum com a papelada de absolvição definitiva nas mãos, Vinícius não sentiu o alívio explosivo que imaginara durante anos. Sentiu principalmente o peso finalmente saindo dos ombros. Anderson o esperava do lado de fora, sorrindo pela primeira vez em muito tempo sem aquela sombra de preocupação constante. E agora, Vini? O que você vai fazer? Perguntou o primo. Vinícius olhou para o envelope pardo em suas mãos, os documentos que finalmente provavam, de forma oficial, algo que ele sempre soubera sobre si mesmo. Agora eu vou abrir minha própria marcenaria, respondeu, com um princípio de sorriso verdadeiro. E dessa vez ninguém vai precisar acreditar em mim. Só vão precisar ver o